Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estarmos juntos mais uma vez para tratarmos de mais um assunto, né, do SPR, Sábios, Prósperos e Ricos. Muito bom a gente estar junto. Alessandra, muito obrigada pela presença, né, a minha mentora. Oh, Ai, não, prazer, eu sou uma incentivadora, é diferente. mentora também. Então, estamos aí, né, para darmos sequência aos nossos assuntos. Meu nome é Raquel, né, do canal Consulte Educa. Estou com a minha amiga do coração, a Alessandra, que é do canal Educação em Movimento, né? E pode ficar à vontade para se apresentar, Lelezinha. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Desejamos que vocês estejam muito bem, cada vez mais sábios, mais prósperos, mais ricos. E hoje estamos aqui novamente para falar, né, conversar com vocês sobre o que a gente tem aprendido nessa nossa jornada, compartilhar com vocês, para que a gente possa seguirmos juntas. Obrigada, Raquelzinha, por estar aqui, por aceitar o desafio de estar junto comigo. É muito bom e muito importante. Muito bom, eu que agradeço o convite, né? Foi muito bom, está sendo muito bom. Sim. Então, pessoal, a gente vai começar hoje, a gente vai trabalhar com MVP. O que é isso, MVP? Né? É o mínimo viável de produto. É quase que o mesmo que um teste, né? Fazer um teste, né, da sua ideia. Antes da gente começar propriamente dito, lembrar de falar para vocês que mesmo que vocês assistam em momentos posteriores, né, do que a gente está gravando aqui no momento, vocês possam estar compartilhando isso, se achar que é válido, né, que o assunto é interessante, compartilhar com outras pessoas, pedir a outras pessoas para se inscreverem no nosso canal. E outra coisa muito importante para nós também é que vocês possam fazer comentários, né? Se está gostando, se tem alguma outra coisa para compartilhar. A gente olha tudo que vocês colocam, tá? A gente acha muito importante, né? Essa forma da gente estar conversando. Então, existe a possibilidade, vamos utilizá-la, tá bom? Então, vou adicionar aqui a transmissão. Nossa chave, a chave 17, lembrando que não é a ordem, né? As chaves elas são aleatórias, não segue o número das lives que a gente fez, então hoje a gente trabalha com a chave 17. Eu vou colocar aqui, Alessandra, o meu maior, porque senão eu não vou enxergar, e qualquer coisa, se der algum problema, você me avisa, tá bom? Ok. Que eu não vou te ver mais. Então, pessoal, nós começamos hoje com a chave MVP. O que viria a ser MVP, né? É o mínimo viável do produto. A gente pode chamar isso também de um teste, né? Um teste. Eu acho interessante quando eu começo a ler isso aqui, a primeira pessoa que eu me lembro é da própria Alessandra, né? Quando a gente começar esse trabalho, ela sabe que eu sempre tive uma questãozinha assim, não que eu faça as coisas perfeitas, não é isso, mas assim, eu procuro buscar a perfeição e isso atrapalha muito a gente. É o fato de querer as coisas assim muito certinha, né? Digamos que querer ser perfeccionista atrapalha a gente, às vezes não sai do lugar, né? E aí, quando a gente estava para começar essa empreitada, a Alessandra Raquel, melhor o feito do que o perfeito. Eu, nossa, Alessandra, como é que a gente faz, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ter um bom aparelho, tem que isso, tem que aquilo. Ela não tem nada, Raquel, tem que começar. E nisso nós começamos, já estamos aí com, acho que uns 40 vídeos já, né, Alessandra? Mais ou menos Já, por volta disso, né? Quase 40 vídeos aí. quase 40. É muito bom, e aí, estamos produzindo, e assim, o principal de tudo, igual assim, não tem perfeição, a gente sabe que não tem, mas o principal de tudo, igual a Alessandra falou na última live que a gente fez agora, há pouco, né, a última que nós fizemos, que tanto que é gostoso, que traz paz, traz tranquilidade, a gente fica feliz, sabe, por conversar, é uma coisa gostosa, traz uma energia gostosa, então acho que o que importa é isso, e aos pouquinhos a gente vai aprendendo, e mais para frente também, quem sabe a gente fazer com todo mundo participando, a gente trocando ideias, né, convidar pessoas para participar conosco.
Então, é um teste também. Quem sabe a gente vem colocar esse menino. É o nosso próximo desafio. Agora a gente vai fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Não espera acontecer. Como diz a música, é isso aí. Vai vindo as ideias. Então, nós podemos ler esse MVP também como move, valida e produz. Esse MVP ele vai mostrar para a gente o tamanho do que a gente quer construir, né? A gente precisa fazer testes, a gente tem ideias. Ideia por si só, ela não adianta nada. A ideia por si só, como diz o ditado, né? O cemitério está cheio de ideias enterradas. Porque se for ideia por ideia, acaba que a gente não tira do papel, a gente não tira da cabeça e não adianta nada. Então, é necessário um movimento. Lembrando aí, né, o Alessandro, do livro As 9 Leis Inegociáveis, vida é movimento. Então, a gente precisa de colocar as ideias em movimento. E o que seria colocar em movimento? É testar, né, para poder isso ser validado ou não. Então, é o teste que vai validar o produto que a gente pensar em colocar aí, né, para ser utilizado, digamos assim. Então, a gente, como nós dissemos, né, ideia por ideia, ela é um devaneio. Nossa, eu podia fazer isso, eu podia criar. Nossa, quem sabe se a gente criasse... por exemplo, né, eu tenho uma pessoa na família que ele tem excelentes ideias. É muito criativo, super criativo. Mas, às vezes, fica só na ideia. De repente, passa um tempinho, sai a notícia. Isso assim foi criado. Olha que interessante. Nossa, eu tive essa ideia. Mas morreu na cabeça, né? Às vezes não tirou da cabeça, ou às vezes até pôs no papel ali, mas não saiu daquilo, não testou, não colocou para funcionar. Aí outra pessoa foi e fez. Então, de ontem para hoje... De ontem para hoje eu já tive 3 fatos, né, que comprovam isso aí que você está falando. Né, de ideias que eu tenho de fazer certas coisas e que está aqui por enquanto tá na ideia, e já vi aí algumas pessoas que começaram a fazer. Eu falei, viu, Alessandra? Oh. Nossa, isso acontece demais, assim, aqui, sabe, do lado de cá. Eu conheço com quem tem sempre muitas ideias boas, gente, coisas assim super interessantes, sabe? Mas não sai da cabeça. Mas é o bloqueio do julgamento, né? Do medo de ser julgado, de não dar certo, de aí é doido, aí a necessidade de aprovação. Aí a gente entra nessa e não faz o que ser feito. Tem a ver com a questão dos bloqueios, né? A gente trava e a coisa não sai, né? É isso mesmo. A questão da procrastinação também. Pensa, mas não sai do lugar, né? Amanhã eu faço. Igual passarinho, amanhã eu vou. Então, né, gente? Então, tem muitas pessoas aí no mundo com inúmeras ideias, até você mesmo que está aí agora assistindo, às vezes tem ideias super interessantes, mas às vezes a gente não tem essa disposição para colocando em prática. Então, seja a ideia que for que você tiver. Hoje eu estava, vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dar exemplo. Eu estou fazendo um curso do Canva pela Superintendência Regional de Ensino. Eu adorei. Aí eu estava falando da moça, né? Hoje acho que ela tem, não sei se é 31 ou 33 anos, que iniciou com esse projeto do Canva, disse que ela estava na faculdade, bem nova ainda, e ela na faculdade, ela viu os alunos precisando de criar capas para os trabalhos, precisava de colocar imagens, de fazer apresentações dos trabalhos da faculdade, eles tinham dificuldade de onde achar, de como fazer, né? E aí ela, se não me engano, ela é da Austrália, não sei se é Austrália ou Canadá, um dos dois locais. E aí ela foi, com base nessa dificuldade que ela verificou, ela foi criando, foi elaborando,
e teve muita dificuldade de encontrar investidor, mas a coisa foi crescendo, muita dificuldade de encontrar investidor. Ela foi para um país aí e tentou de tudo para poder conseguir investidores, que ofereceu para mais de 100 investidores, nenhum quis. E hoje é um dos negócios mais rentáveis. Eu não gravo questão de valores, mas é coisa bilionária. A questão do Canva, né, que tem a versão gratuita e tem a versão paga, e mesmo sendo a versão paga não é caro. E além de ser, assim, de tudo, né, a ideia prosperou, ela colocou em prática e o quanto que a coisa funcionou bem. Às vezes a gente tem várias ideias e a gente fica assim, isso não ia dar certo, não, né? Isso é muito difícil, a gente mesmo coloca muitos empecilhos. E a gente precisa de ter essa disposição em colocar em prática. E aí, esse tema nosso aqui, ele é exatamente para dizer desse ponto da gente colocar para testar uma ideia. Então, vamos lá. A gente já falou isso aqui, né? Que as ideias não valem nada. Ideia por ideia não vale nada. A ideia, se ela for validada, né? Colocá-la para validar, ela vale um pouco. E no caso aqui, perenidade, no caso que tem a ver com resistir ao tempo, aí sim as ideias valem muito. Ideia precisa ser testada. E é a mesma coisa, e testar é a mesma coisa que validar um negócio. Ele fala aqui, quando a gente estava fazendo a mentoria, né, que é muito ingrata a vida de quem trabalha por um salário, porque a pessoa às vezes coloca as ideias dela para uma outra pessoa ganhar em cima. Então, por que não a gente não colocar as nossas ideias para trabalharem para nós mesmos, né, em nosso favor? E vou dar um exemplo aqui que desse MVP, por exemplo, você está com uma ideia, quer vender um produto. Eu não sei que produto em si, mas vamos pensar, você quer vender um produto. O que você faz? Você precisa de um exemplo, é usar as redes sociais, usar o Instagram, stories do WhatsApp, o Facebook, para poder divulgar. Então, você usa para divulgação. Envia isso aí, por exemplo, para 500 pessoas. E aí, dessas 500 pessoas que você enviou, você vai conseguir a atenção de mais ou menos umas 50 pessoas. Diminui bastante isso daqui. Então, seria 50, digamos que 50 respondentes. E dessas pessoas que responderam, às vezes quem realmente vai adquirir o produto que você está querendo comercializar, digamos assim, vai ser 5 pessoas. Mas isso já vai te dar um norte, né, de se é possível ou não viabilizar um produto. Então, é dessa forma que se é feito. Você é como se fosse, eu não posso falar escalonar, não é essa palavra. Mas, assim, de um quantitativo grande que você vai entrar em contato, isso reduz, né, das pessoas, todos os contatos a quem você conseguiu. Desse quantitativo, você vai ter reduz bastante o percentual das pessoas que vão se interessar por aquilo, às vezes reduz bastante. E aí, se você quer vender, aí daqueles que responder, você consegue vender para menos, mas isso já é um indicativo de como você pode projetar esse produto que você quer colocar, por exemplo, no mercado. E o interessante é que isso dá para você a ideia de como viabilizar a venda desse produto. Você vai ter uma projeção daquilo, pela resposta que você teve desse MVP, desse teste que você colocou para funcionar, você já pode ter uma projeção de como que vai funcionar se você conseguir escalonar isso para um número maior ainda de pessoas. Eu falo de exposição, de colocar ai, gente, a palavra está me sumindo. De colocar para
para mais pessoas. Quando se colocar para mais pessoas, aí você já vai ter, pelo pouco do teste que você fez, você sabe que se você escalonar isso, o quantitativo que isso vai gerar numa próxima fase, digamos desta forma que eu gostaria de explicar. Então, para poder a gente poder multiplicar negócios, o que é necessário? Em primeiro lugar, chamar atenção, que é o que a gente falou agora, que é colocar para divulgação, é essa palavra que eu queria falar, é divulgar o que você quer. E isso divulga para muitas pessoas. Depois a gente precisa converter essa atenção que a gente recebeu, né, em intenção. A gente, é lógico que não vai conseguir abranger todos, mas um número um pouco mais reduzido, mas a gente tem fazer desse segundo passo uma conversão dessa atenção em intenção. E aí partir para o terceiro passo, que é a finalização, que é as pessoas que vão comprar o seu produto. É necessário também a gente tomar cuidado com o óbvio, né? Muitas vezes a gente pode ignorar grandes negócios por achar óbvio demais e não colocar em prática, que é a questão, mais uma vez, das ideias, né? Às vezes a gente pensa que a ideia é muito fraca e não investe. A gente viu um outro exemplo interessante, eu não sei falar o nome da pessoa, mas o que aconteceu? Eu não sei se vocês já ouviram falar, chama bosta em lata. Uma pessoa investiu de pegar. É até engraçado, né? Mas, meu Deus, o que é isso, né? Mas, assim, uma pessoa, ela investiu de colocar os estercos de animal em lata de leite de criança. A maioria das pessoas, né, compra leite em pó para as crianças e as latas são jogadas fora. Ele investiu, né, na... Ai, gente, hoje as palavras estão... Para recolher as latas. Recolher esse material que é descartado, então ele não gastou nada para adquirir, a embalagem, a embalagem do negócio, às vezes limpar aqueles canteiros, né, de várias fazendas, e colocou isso na lata e começou a comercializar. Então, assim, é uma ideia, né? Olha só, vou fazer bosta em lata, esterco, né? Vender esterco. E aí veio, colocou a propaganda, né, o adesivo, né, bosta em lata, é o esterco que é vendido. Isso existe mesmo, a gente parece que está brincando, mas existe mesmo. Então, assim, é uma ideia que você, não, isso não vai dar resultado, não, eu não vou ganhar dinheiro com isso, não, né? E olha como que coisas que nasce disso, você vê um problema, mas, nossa, a gente poderia resolver isso sim. Então, é ficar atento, né? Mas aí não é só a questão dessa ideia, ficar atento a coisas que estão acontecendo, problemas que acontecem, que estão exigindo solução de alguma maneira, pensar numa solução para aquele problema, isso é ter uma ideia, né? Nossa, eu posso fazer isso para resolver, ser uma resolução para determinado problema, mas não parar aí, não parar na ideia. Então, vamos fazer um teste? É colocar o MVP para funcionar, movimentar essa ideia, colocar lá o teste, fazer rodar, colocar em movimento para poder fazer essa testagem. Se você, aqui, de acordo com o que a gente estudou, se de 500 pessoas que você enviou e conseguiu aí 5 compradores, já é um indicativo que é uma ideia interessante, que é uma ideia promissora. Então, a gente deu esse exemplo de 500 passa para 5 respondentes e 5, de 500 contatos, a gente consegue 50 respondentes e no final 5 compradores, isso é um indicativo de que é uma ideia promissora. Então, acho que é muito importante a gente ter isso em vista, porque a gente fazer esse teste, né? Nunca deixar uma ideia só na cabeça ou só no papel. Então, é colocar para rodar essa ideia, fazer esse teste, porque se a gente tiver esse parâmetro aí, de conseguir pelo menos 5 compradores com uma ideia que você conseguiu tirar da cabeça, tirar do papel, é algo que é promissor. Então, vamos colocar, né, para funcionar.
Lelezinha, você quer fazer algum comentário? Eu quero. Que você está falando disso daí, né? E quando eu li essa frase, muitas vezes você vai ignorar grandes negócios por achar óbvio demais não colocar em prática. Tem a questão também do trabalho com a internet, né? Que hoje em dia é uma área que está em potencial crescimento, né? A gente já sabe aí, tem previsão de que muitos sistemas vão mudar, algumas profissões já não vão mais existir daqui, tipo, 10 anos. E às vezes a gente, exemplo nós duas, né? Começamos a fazer isso daqui, e que por exemplo, pensava, mas eu vou fazer o que todo mundo faz, todo mundo já fala disso, e nananã, isso não vai dar. Gente, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu público, cada um tem a sua energia. Então é só fazendo que você vai saber se vai dar certo ou não. Porque a gente já vem com aquele pré-julgamento. Ah, não, mas todo mundo faz. Então, tipo, o moço aí da bosta em lata, né? Nossa, quem que vai querer comprar bosta na lata? Né? Uai, e deu super certo, né? Porque antigamente achar esterco era fácil, era só sair na roça. Agora não tem mais roça acessível para a gente ir. Então a gente compra esterco, a gente compra terra, a gente compra muita coisa que tinha muito em abundância, né? Por exemplo, na época que eu era adolescente, né? Então, realmente é acreditar. Se você teve ideia, gente, é dar o laudo de Deus, tá? Então, se você teve a ideia, você pode pôr fé que o negócio acontece mesmo. Então, é muito interessante, né? E, inclusive, ele deu uma. Assim, a gente fica assim, meu Deus, será que isso está acontecendo mesmo? Mas, assim, eu não li a respeito, só ouvi, mas falou que em 2030, diz que está sendo rodado já um teste aí para a equalização do mundo. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, é assim, que está sendo feito um estudo já para pegar a essência da carne e que vão imprimir a carne. Daqui alguns anos não se vai matar mais os animais, matar vaca, né? Não vai matar animal. Então a carne vai ser impressa e a essência daquilo que a gente consome da carne vai estar nessa carne impressa. E a gente pensa que é isso, né? Mas aí é onde a gente vai falar sobre a questão de estar rodando isso. Isso já está em teste. Nós estamos em 2023, está sendo rodado muitas coisas que vão vir ainda, que ainda vão acontecer, já estão em teste, em fase de teste, então já existem, né? Tá sendo rodado, está sendo feito teste para ver se vai dar certo ou não, para poder colocar para funcionar mesmo em determinada ocasião. Então, tudo que a gente vai fazer, em primeiro lugar, é muito importante realmente, né? A ideia. E a ideia nasce, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né? Ideias podem nascer a qualquer momento. Se você é uma pessoa observadora, é uma pessoa que não deixa as coisas passar, né? E assim, você presta atenção no que está acontecendo, você vai ver muitas coisas que podem ser criadas, muitas coisas, vai ver vários problemas que precisam ser resolvidos. E está exatamente nesse gatilho aí de observar um problema e pensar, nossa, isso podia ser resolvido de tal maneira. Eu vou dar um exemplo que o meu marido uma vez falou, eu nem entendo muito de jogo de futebol, mas muitos anos atrás, né, aí acontecia, nossa, como é que a gente vai saber onde que estava a bola, né, para poder saber se era falta, se não era, né, e aí a questão do spray. Impedimento. Do spray Para marcar o local, depois o spray sai, né, é só naquele momento fica ali registrado, mas assim, pensou muito tempo atrás, depois veio e aconteceu aquilo, nossa, e sem falar em várias outras ideias, e ideias interessantes, mas assim, é a gente aprender se tem uma ideia, e que jeito que eu posso fazer isso então? A ideia vem, mas aí parar para pensar, que jeito que eu posso fazer para isso sair? O que eu posso testar? Como que eu posso testar isso? Colocar a cabecinha para funcionar. Quem sabe você não tem uma ideia aí mirabolante e você põe para testar. Não deu certo de uma forma, faz de outra. Não deu certo, faz de outra. Eu vou lembrar de Thomas Edison. Ele não teve 1000 erros, ele teve 1000 tentativas. Como é que é, Alessandro? Na verdade, ele inventou a lâmpada, né, elétrica através de 10.000 tentativas que
Aí a pessoa chegou para ele e falou assim, nossa, mas você errou 10 mil vezes? Ele falou, não, eu tentei 10 mil É, vezes. então, É a eu questão do acertei. olhar. Exatamente, então é isso aí. Eu acho que um povo que é muito criativo e não tem medo de rodar MVP é o povo coreano. Hum, Porque, gente, como que aquele povo inventa coisa para facilitar o dia a dia da gente? Seja, eu e a Casinha, a gente assistia Dorama, né? E eu ficava encantada de ver o tanto de coisa boa que o povo inventa. Eu chamo de breguete, né? Você vai nessas lojas do chinês, você olha para a gente, veja, olha só, se você for comprar esse tanto de coisa aqui, né? Você sai daqui com 3 sacolas enormes, da coisa que facilita o seu dia a dia. Né? Então, para a gente olhar assim, ah, não, mas é coisa boba. Eu já comprei muito dessas coisas bobas, gente, que uhum, facilita a vida. Facilita. Então, vale a pena mesmo a gente investir. sim, com certeza. Bom, a gente dando continuidade. Posso passar para as tarefas, Alessandro? Pode, hashtag fica a dica, né, gente? Acreditem nas ideias de vocês aí. Ideias são downloads de Deus. Então, se vê a ideia, coloca ela para movimentar, que com certeza você vai ter um resultado, né? Porque a gente se preocupa muito com o resultado. Então, deixa de lado aí as crenças, né? As pessoas que vão falar que não vai dar certo. Põe um fone de ouvido e, ó, bola para frente. É isso aí. Então, as tarefas são: chegou a hora de fazer seu MVP. Aplique o seu MVP a um contexto realista. Teste hoje uma ideia no digital que você tem guardada por um tempo. Não espere ter nada pronto. Se jogue, depois você organiza. Você primeiro precisa testar, para então definir ajustes. Então, aí, né? Ter uma ideia no digital, coloca para funcionar, para dar certo, né? Testar, quem sabe vai dar certo mesmo. O 2, analise seu produto. Se vai gerar um movimento na sua rede social ou criar um novo perfil. Faça um post de divulgação deste produto. Você pode fazer essa atividade com até 3 pessoas. Isso pode alavancar seu negócio, mas escolha quem de fato vai agregar no seu produto ou serviço. Defina seu público-alvo: mulheres ou homens, família, comerciantes. Comece a oferecer seu produto, serviço direcionado para eles e mande directs intencionais para essas pessoas entrarem em contato com você. Movimente muito seu Instagram falando sobre seu MVP e gere energia ainda essa semana, convertendo seu produto em dinheiro no seu bolso. Eu vou falar aqui de um exemplo, né, que uma pessoa também da minha família já pensou em fazer, deve até já existir, com certeza, mas faz muito tempo que pensou em fazer, criar um aplicativo de, como é que chama? Alessandro, me ajuda a lembrar aí que eu te contei. Marido de aluguel. Isso, é. É um aplicativo marido de aluguel, né? Contratar aí, né? Juntar um grupo de amigos que trabalham com todos os serviços de casa, né? Com troca de gás, troca de lâmpada, um pequeno reparo, Fechadura. fechadura, um pequeno reparo no encanamento, uma torneira. Então, assim, então pessoas que têm esse perfil, e aí escalonar essas pessoas, né? Cada um determinado dia, quem fica de plantão às noites e tudo, mas é um serviço que funcionaria 24 horas por dia e pôr para rodar. Então, vamos supor, é uma ideia. Como fazer isso? Aí tem, né, nesses passos aqui das tarefas, você está querendo oferecer um serviço, né? Não um produto, mas é um serviço. Mas não dá para fazer com todo mundo, você tem que rodar esse MVP. Aí é que fala, ó, você pode fazer essa atividade com até 3 pessoas, né? Isso vai fazer alavancar. Então a gente começa do pequenininho, fazendo teste, né? Será que isso vai dar certo? É para quem? É para homem, para mulher, para uma família? Eu vou trabalhar com comerciantes? Então, assim, você ir definindo, né, quais são as pessoas que você quer atingir, né? E aí coloca para rodar com poucas pessoas por enquanto para você fazer esse teste, para ver se vai valer a pena ou não. Então, aqui achei muito legal essas atividades, é um roteirinho para a gente poder sair
da cabecinha, sair do papel, a gente fala muito é sair do papel, mas na verdade é sair da cabeça e colocar a coisa para rodar, para funcionar, né? Muito legal. Eu conheci outro dia, num salão que eu fui, arrumar o cabelo, eu achei muito bacana a ideia da moça. Ela com as filhas dela só por enquanto. E elas atendem em casa pessoas da terceira idade. Então, aquelas senhoras que têm dificuldade de mobilidade, que não tem gente para levar no salão, né? Que tem todos esses problemas, elas agendam e vão na casa, aí elas fazem cabelo, unha, massagem. Olha que bênção, gente, que é Ó, isso. Sabe? E assim, elas têm uma agenda assim, até relativamente boa já. Porque quem não quer esse conforto, né? Até eu falei para você atende também, gente, que ainda não está na terceira idade. Porque quem que não quer um conforto desse, né? tudo em casa, né? A pandemia trouxe isso para a gente, né? Que a gente não precisa sair de casa para usar as coisas. Então... Muito interessante. E outra coisa importante, né, que ele estava dando exemplo também, de que a gente participou, da questão da padaria. Às vezes a pessoa pensa muito num negócio, né? Ah, eu quero abrir uma Do padaria e pão, vender. né? E Pão. por que não pensar na coisa maior, né? Porque hoje a gente consegue ganhar mais quando se trabalha numa Junto, esfera, em rede, né? em rede, numa esfera maior, né? Por que não, igual hoje a era digital tá, que tá, né, bombando, por que não fazer um aplicativo de entrega de pão, de trabalhar com várias padarias, né? Às vezes você não precisa nem ter uma padaria, você vai negociar aquele Vai comprar o aplicativo. pão pronto e para vender. Né? Então, assim, ideias, a gente pode ter ideias a qualquer momento, desde que sejamos observadores, ver onde tem problema, quais seriam as possíveis soluções e por rodar aí, vai testando suas ideias, né? Eu acho que isso pode dar certo. E aí você sair com um ótimo negócio, né? Porque a gente tem exemplo disso aí, né? Por exemplo, a questão do Uber, né? Do Pop, né? E outros aplicativos que já vêm aí, o Airbnb, né? Uhum. Então, assim, são coisas que a gente. Por exemplo, eu moro sozinha, eu tenho um quarto disponível. Eu já até tinha pensado nisso, mas nunca pensei em criar um aplicativo para Uhum. poder, né, disponibilizar. Então, Uhum. assim, a gente realmente tem que perceber a necessidade das pessoas para a gente poder ter ideias para poder ajudar, né, a Uhum. sanar essas necessidades. E é esse Uhum. o caminho. E outra coisa interessante também, deu assim algumas dicas para a gente. Vamos supor que você tem algum dinheiro, alguma coisa reservada, que você está pensando em investir. Então, algumas dicas. Primeiro, não abra empresa. Faça testes primeiro. Não colocar dinheiro em banco. Invista em pequenas empresas ou então em startups. Então, ficar de olho, tem empresas aí, ó, digamos que startups, né, emergindo, né, com pessoas jovens, com ideias assim muito interessantes, precisando de alguém que possa investir. Então, a gente está de olho nisso, nessas startups ou pequenas empresas que têm boas ideias, mas ainda não sabe como alavancar, e você vai crescer junto com a pessoa. Né? Também são algumas dicas preciosas. Muito. E dando sequência aqui, né, nós vamos passar aqui para os versículos base. Uma coisa contra aí nessa questão do MVP é a gente ter bloqueios de apego, de chateação, ficar preso, né, a determinadas coisas e não sair do lugar. Então, o versículo seria Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos medianitas. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Adão foi um MVP. Legal, né? Um teste. Teste que Deus rodou. Samuel, capítulo 17, versículo 31 a 40. O filho de Jessé não queria vestir
vestir a armadura do rei e foi buscar 5 pedras do rio para matar um gigante. Não foi só isso. Então é isso. É isso. É isso aí, um recadinho que a gente tinha para passar, né? Com o tema de hoje foi esse. É difícil a gente falar sobre algo que a gente sabe que as pessoas têm várias ideias, né? E às vezes não sai do papel. Mas vocês viram hoje que é possível, a gente começa pequenininho, põe a ideia para rodar. MVP não é nada mais do que fazer o teste. Adorei essa agora do versículo base, né? E Deus fez o homem no pó e soprou nas suas narinas, né? Adão foi o primeiro teste que Deus fez. Então a gente, olha só, né? A humanidade toda foi criada. Então assim a gente deu vários exemplos hoje, né? A moça do Canva, eu não sei se eu lembro, deixa eu ver se eu lembro o nome dela aqui. Não, a Anaísa é uma que mexe com. Não. Eu tinha anotado o nome dela, mas não estou achando aqui. Não achei não. Mas depois procura lá, criadora do Canva, assiste no YouTube aí, acho que é Melissa, se não me engano é Melissa o nome dela. Então tem ela, tem essa questão do que nós falamos da bosta na lata. É engraçado, né? Mas essas são ideias que partiram aí da ideia simples e a coisa gerou, né, algo resultado, algo muito grande. Então a gente podemos, todos nós podemos procurar investir aí nas suas ideias, tá bom? Nosso recado de hoje era esse. Agradeço demais a atenção de todos vocês. Alessandra, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Prazer sempre estar aqui com vocês, falando com vocês. Esperem que daqui a pouco tem mais, viu? Não sofra que a gente volta. Muito obrigada a todos. Um beijo. Logo a gente se encontra de novo. Até mais.